Você sabia que o PlayStation 2 recebeu jogos novos oficialmente quando o PlayStation 4 já estava nas prateleiras? É isso mesmo, a história da Sony nos videogames é um verdadeiro exemplo de longevidade e tecnologia. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Hoje nós vamos viajar no tempo, vamos do nascimento ao fim da vida de cada console dessa gigante japonesa, descobrindo o primeiro e último jogo lançado para cada PlayStation. E já vou avisando, nesse vídeo eu vou focar nos consoles principais e portáteis. O PSVR e o VR2 vão ficar para um vídeo separado dedicado aos add-ons, tipo Famicom Disk System, Nintendo Satellaview, Sega CD e etc, beleza? E se curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando aquele like lindão pro YouTube indicar esse vídeo para mais pessoas apaixonadas por videogame. E se inscreve no canal para não perder nada sobre o universo gamer. Preparados? Então bora pra lista. PlayStation 1. Começando lá no início de tudo, o ano era 1994. A Nintendo e a Sega estavam numa guerra sangrenta e a Sony, que tinha sido traída pela Nintendo num acordo de CD-ROM, resolveu entrar na briga sozinha. E o resultado foi o console que mudou tudo. No dia 3 de dezembro de 1994, no Japão, o PlayStation chegou chutando a porta. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a biblioteca inicial era bem enxuta. Apenas 8 jogos estavam disponíveis no dia do lançamento. Tivemos títulos como Mahjong Goku Tenjiku, A4 Revolution e Crime Crackers. Mas vamos ser sinceros, o título que carregou o console nas costas e fez todo mundo babar foi o Ridge Racer. Com seus polígonos texturizados e trilha sonora eletrônica, ele trouxe a experiência real do arcade para a sala de casa. Era impressionante ver aquilo rodando na TV. A vida do PS1 foi longa, rapaziada. Ele durou uma década inteira como plataforma relevante. E o jogo que fechou as cortinas no Ocidente, especificamente na América do Norte, foi FIFA Football 2005, lançado em outubro de 2004. Na Europa, o jogo foi Muhan, lançado em julho de 2005. Vocês têm noção disso? O PS2 já estava no mercado há 4 anos dominando tudo, mas o Playzinho cinza ainda recebia suporte da EA. Foi o último suspiro de uma lenda que ensinou o mundo a amar os jogos em CD, PlayStation 2. Agora vamos lá, chegamos ao monstro, o console mais vendido da história, pelo menos até o lançamento desse vídeo, o PlayStation 2. Esse aqui não foi só um videogame, foi o primeiro DVD player de muita gente e uma máquina que parecia que nunca ia morrer. Mantendo a tradição da Sony, no dia 4 de março de 2000 no Japão, o PS2 chegou com Ridge Racer 5, entre outros jogos, mas esse foi o mais notável. A diferença gráfica para o PS1 era brutal. O reflexo nos carros, a iluminação. Naquele momento a gente sabia que a era dos 128 bits tinha chegado para valer. Mas enquanto o lançamento foi forte, a despedida foi inacreditável. O PS2 sobreviveu tanto tempo que viu o lançamento do PlayStation 3 e encostou no lançamento do PlayStation 4. O último grande lançamento ocidental para essa lenda foi Pro Evolution Soccer 2014, lançado em novembro de 2013. Isso mesmo que você ouviu, 13 anos de vida. É incrível e até estranho pensar que uma criança que ganhou o console no lançamento já era um adulto formado quando o último jogo saiu, PlayStation Portable PSP. Um dia a Sony resolveu se arriscar no mundo dos videogames portáteis. E assim nasceu o PSP, o famoso PlayStation Portable. Era basicamente um PS2 que cabia no bolso. Bom, isso se você tivesse um bolso bem grande. E adivinha quem estava lá no dia 12 de dezembro de 2004 para inaugurar o sistema? Sim, a Namco de novo. Um dos primeiros jogos foi mais uma vez Ridge Racer. E rapaziada, ver aquilo rodando numa tela portátil LCD de alta resolução, pelo menos para a época, era incrível. O PSP trouxe uma experiência de console de mesa para a palma da sua mão. O PSP foi uma máquina de RPGs. Tivemos o Summon Night 5, lançado fisicamente em dezembro de 2015, o que já seria incrível. Mas digitalmente o console foi ainda mais longe. O jogo Retro City Rampage DX aterrissou na loja americana do PSP em julho de 2016. O PSP durou mais de uma década, além de ser muito bom para assistir filmes. PlayStation 3. E por falar em consoles poderosos, chegamos à era em que a Sony tentou abraçar a alta definição, mas acabou tropeçando na própria complexidade com o processador Cell. É claro que estou falando do PlayStation 3, né? Lançado no Japão em novembro de 2006, o PS3 precisava justificar aquele preço absurdo. E o jogo que liderou essa carga nos Estados Unidos
foi Resistance Fall of Man. Um shooter que mostrava partículas e física que a gente não via na geração anterior. Aí, antes que perguntem, sim, teve o Ridge Racer 7 no lançamento japonês. Tradição é tradição, né? O PS3 teve um começo difícil, mas um final digno de herói. O último grande jogo físico foi o FIFA 19, lançado em setembro de 2018. 12 anos de mercado. Mas há controvérsias digitais incríveis. O jogo indie Shakedown Hawaii foi lançado na PSN para o PlayStation 3 em agosto de 2020. Isso mesmo, o PS3 recebeu jogo novo no ano da pandemia, quando o PS5 já estava sendo anunciado. Esse console não queria morrer mesmo. PlayStation Vita. Agora chegamos ao momento que parte o coração de qualquer fã de portáteis. O PlayStation Vita. Uma máquina incrível, tela OLED, 2 analógicos, tinha tudo para dar certo, mas a Sony meio que cavou a própria cova com aqueles cartões de memória absurdos de caro. No lançamento japonês em 17 de dezembro de 2011 e posteriormente nos Estados Unidos e Europa, o jogo de lançamento mais notável foi o espetacular Uncharted Golden Abyss. Ele trouxe gráficos que rivalizam com o primeiro Uncharted do PS3, uso de tela de toque, giroscópio, era o auge da tecnologia portátil. Parecia que o futuro do PS Vita seria brilhante. E esse jogo não é de tamanho portátil não, você perde umas 10 a 12 horas jogando ele. Mas enquanto a Sony abandonou o barco cedo, a comunidade indie abraçou o Vita com força total. O console virou a casa dos jogos independentes. E um dos últimos lançamentos oficiais mostrando essa resistência foi Scourgebringer, que chegou digitalmente em abril de 2021. Um roguelite frenético, difícil e lindo. Outros jogos que também estão no pódio dos últimos jogos do PS Vita são Russian Subway Dogs, Ultra Mission e Jet Set Knights, que foi lançado fisicamente apenas em 2023, muito tempo depois do prazo final de submissão dos jogos para a loja oficial, marcada para 20 de julho de 2021. A verdade é que o Vita morreu como viveu seus últimos anos, sustentado pelo amor dos desenvolvedores menores e dos fãs leais. Uma pena porque o rádio é espetacular, mas para nossa felicidade, a cena homebrew do PS Vita continua bem ativa. PlayStation 4. Mas a Sony aprendeu com os erros do PS3 e em 2013 eles lançaram o PlayStation 4 com uma arquitetura simples, focada nos desenvolvedores. O objetivo era retomar o trono. E para inaugurar essa nova era, em 15 de novembro de 2013, tivemos uma dupla curiosa. De um lado, o visualmente impressionante Killzone Shadowfall, mostrando luzes, reflexos e texturas de nova geração. Do outro, tivemos NEC. A galera transformou esse jogo até em meme, mas que estava lá para mostrar a capacidade do console de processar milhares de partículas e objetos físicos ao mesmo tempo. Pra falar a verdade, eu não acho ele um jogo ruim não. Eu comprei NEC bem depois do lançamento e terminei o primeiro jogo em co-op com meu filho mais velho na época. Como o PS4 ainda tá vivo e recebendo jogos, inclusive cross-gen, a história do seu último jogo ainda está sendo escrita enquanto a gente conversa. Então o final vai ficar para um próximo vídeo, PlayStation 5. E finalmente, como menção honrosa, temos o PlayStation 5. SSD ultra rápido, feedback háptico, Ray Tracing, a promessa de acabar com as telas de loading. Lançado em 12 de novembro de 2020, o PS5 fez algo genial. O seu primeiro jogo não precisava ser comprado, ele já vinha instalado. Eu tô falando do Astro's Playroom. E o legal é que esse jogo não é só uma demo técnica, é um jogo de plataforma fantástico, uma homenagem a toda a história da marca PlayStation, cheio de easter eggs e que usa o controle DualSense de uma forma que te faz sentir a areia, a chuva e o gelo na mão. Eu acho que foi a melhor maneira possível de dizer bem-vindos à nova geração. Junto com Astro's Playroom ainda tivemos Demon's Souls, Spider-Man Miles Morales, Sackboy A Big Adventure e Assassin's Creed Valhalla. Agora é impressionante ver como a Sony saiu de uma aposta arriscada em 94 para se tornar referência em videogame hoje em dia. Do primeiro polígono do Ridge Racer até o feedback tátil do Astrobot, foi uma jornada e tanto. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses consoles marcou a sua infância? E você sabia que o PS2 e o PSP tinham durado tanto tempo assim? Comenta aqui embaixo que eu leio e respondo a todo mundo. E não esquece de esmagar esse like se você curtiu essa viagem nostálgica e se inscrever no canal para fazer parte da nossa comunidade. Então, muito obrigado por assistir até o final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Fui!